Quantas vezes eu fiz críticas em relação ao povo mineiro, falando que eles elegeram aquele energúmeno do Chupetinha, tem o Cleitinho também, o governador Zema, e uma infinidade de mentecaptos, mas eu fui injusto. Não com o povo mineiro, eu fui injusto com o povo do Mato Grosso. Já não sei se é do Sul, ou qual Mato Grosso que é, só sei que tem o tal do Abílio. O Abílio é um sujeitinho tão asqueroso e desprezível que não encontro adjetivos para nomeá-lo. Em qual categoria ficaria tal? Eu vou pedir a você, meu querido, minha querida, que por gentileza, dá engajamento aqui pro meu vídeo, dá uma força pro meu trabalho, uma motivação a mais. Nunca é demais. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte. Houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto. Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclame. Se não chegar, só pede desculpa. Esse Abílio, desde que ele foi colocado lá pelo Mato Grosso, não faz nada absolutamente, além de tumultuar toda e qualquer sessão. Ficar falando enquanto as pessoas falam. É um sujeito deseducado. É uma aberração da natureza. É uma besta quadrada, total e plena, que está lá unicamente para fazer agitação. Esta ultradireita, composta de debilóides, defensoras do livre mercado, faz oposição ao governo quando o governo toma uma linha mais liberal. Eu tenho dito que o governo Lula não é um governo de esquerda, é um governo de centro com um viés humanista, com um olhar social. Tem uma linha mais social-democrata. Não é extremamente entreguista, como foi o outro, do genocida inelegível e futuro presidiário, mas ao mesmo tempo atende às expectativas do mercado. E o mercado brasileiro está pedindo a taxação de produtos chineses, porque os produtos chineses entram no Brasil muito barato, prejudicando a indústria nacional. Claro que para o consumidor, num primeiro momento, é ruim, né? Porque um produto muito barato da China vai ficar um pouco mais caro. Todavia, porém, um produto que recebe uma taxação quando entra, não compete com o mercado interno de forma desleal, fazendo com que a indústria nacional quebre. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política, porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Teve um nome estrangeiro que um único remetente mandou 17 milhões de remessas para o Brasil, como se fosse pessoa a pessoa. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada. 6 anos sem ninguém fazer nada. Deixando a boiada passar. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, que está no Executivo, sobre onde colocar o sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente. Há preocupação com a opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. A minha opinião pessoal é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela acontecer em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima. Mas precisa haver um entendimento dos 3 poderes em torno dessa questão que saiu do controle não agora. Porque na verdade isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Eu fico admirado de ver como isso não foi objeto ainda de uma investigação. Por que isso aconteceu? Se tivesse resolvido na origem, nós não teríamos o problema que temos hoje. A indústria nacional precisa sobreviver e o governo vai verificar o que é bugiganga, que o Brasil não produz e que, portanto, pode entrar livremente porque não compromete e não prejudica a indústria nacional.
daquilo que realmente compete com o mercado interno. Só que a ultradireita esbravejou, gritou, os mesmos imbecis de sempre. O meu vocabulário para xingamento ele é bem curto, porque eu não recebi essa educação de ter uma ampla gama de adjetivos à disposição. Eu vou ter que estudar um pouco mais para descobrir novas palavras, para não ser tão repetitivo, mais imbecil, idiota, mentecapto e energúmeno. São palavras que dizem muito a respeito desses tais. Os Estados Unidos sempre foram criticados por tomarem medidas protecionistas em relação a alguns setores da economia deles. É assim que a gente faz mesmo, de fato. Eles podem até ser criticados por proteger a sua indústria e o seu mercado, mas estão certos do ponto de vista do norte-americano, que precisa de emprego. Agora, quando você consome um produto chinês não tributado e muito barato, você está gerando emprego lá na China. Então aquele que consome tais produtos tem que tomar consciência que você vai pagar mais barato no produto, mas o teu consumo vai gerar emprego lá fora e não aqui dentro. Há muito pouco tempo atrás, a indústria brasileira era maior que a indústria coreana e chinesa juntas. Por que será que a China e a Coreia ganharam o mundo e o Brasil está cada vez pior na indústria? Porque o brasileiro não protege o próprio país. E os patriotas, como eu já disse desde o começo, os patriotas não tem nada, eles são um bando de aproveitadores oportunistas, populistas, que chamam o ministro da Economia para uma audiência e aí fazem aquelas perguntas lacradoras, levam um banho de categoria, de classe, de conhecimento, são humilhados pela burrice deles e as perguntas idiotas, só que eles não estão nem aí com a humilhação que recebem por serem limitados intelectualmente. Porque o que interessa a eles é a pergunta recortada e compartilhada nas redes sociais deles, que todos eles são monetizados, né? Eles ganham dinheiro com rede social, além de ganhar voto de incauto preguiçoso. Deixa eu chamar a atenção do eleitor da extrema-direita. O eleitor da extrema-direita, além de ser, tem um perfil. Eles têm preguiça de estudar, de ler, de pesquisar. Eles têm preguiça de se informar. Eles têm preguiça. E aí são amargurados, porque não cresceram, não se desenvolveram, olham para trás e não vê nenhum feito que lhes cause algum tipo de orgulho e satisfação. Gente egoísta, que não produz nada e que vota nestes lacradores internetianos que não tem nada a dizer, além de elaborar uma pergunta capciosa para fazer um recorte depois e jogar nas redes. O ministro, que tem muita coisa para fazer, porque pegou um país quebrado, aliás, quebrado. Tanto que o Haddad disse a estes tais extremistas da direita lacradores que nenhum outro governo na história da redemocratização, só 2 governos deram calote. O Collor e Bolsonaro. Bolsonaro! O governo Bolsonaro, lá, sabe aquele pessoal da fila do INSS, gente doente, afastada do trabalho, gente que se acidentou, gente que está impossibilitada de voltar ao trabalho. A fila parou. Parou. Não tinha perícia. Ele deu calote nos precatórios, deu calote nos estados. Não pagou. E aí, na entrega do governo, eles têm a audácia de dizer que entregou o governo com as contas positivas.